Olá, estamos mais uma vez juntos, embora separados, né? E sejam muito bem-vindos para essa primeira aula de língua portuguesa para o 7º ano. E o conteúdo da nossa aula será sobre tipologia textual. E vamos saber o que é que vem a ser a tipologia textual. Pois bem, pode passar. Eu tenho aqui um conceito, mas não vai ter algum conceito, certo? A única coisa que eu quero que vocês saibam é que existem 5 tipos de texto. 5. O primeiro é a narração, o segundo é a descrição, nós temos um terceiro que é a dissertação. Temos mais 2 que a gente não vamos falar sobre eles agora, falaremos mais na frente, que é o texto expositivo e o injuntivo. Ok? Lembrando, nós temos 5 tipos de texto. 5. Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e o injuntivo. E nesta primeira aula, a gente vai ver o texto narrativo, como que ele se fundamenta. Vamos lá? Ok. Então, como eu falei, nós temos o texto narrativo. E para saber o que é narrativo, eu tenho que saber que narrar é contar. Então, todo texto que você observa nele, que esse alguém é o narrador, está contando, então esse texto, ele se enquadra no tipo narrativo. O texto narrativo, ele tem 5 elementos básicos. Nós temos, a primeira coisa que eu costumo dizer, o narrador, eu tenho as personagens, eu tenho o enredo da história, eu tenho o tempo e tenho um lugar. Vamos ver. Eu trouxe esse texto aqui, que ele é do gênero fábula. Vamos ler juntos, né? Diz assim: o título é A Raposa e a Cegonha. E começa dizendo: um belo dia, a comadre Cegonha foi jantar na toca da raposa. Bate-papo daqui, fofocas dali, as comadres riam muito. A raposa serviu uma suculenta sopa de carne em 2 pratos rasos. A raposa lambia os beiços e começou tudo num zás-trás. A cegonha mal pôde molhar a ponta do bico, pois o prato era muito raso. Comadre Cegonha, muito educada, não se queixou e falou: domingo darei um almoço para uns parentes em minha casa e gostaria da presença de tão gentil amiga. Ótimo, respondeu a raposa. Espero que tenha gostado do jantar. Despediram-se com beijinhos para cá e para lá. No dia combinado, a cegonha serviu uma sopa gostosa num vaso comprido, fino e cheio até a metade. A raposa não pôde comer nada, pois o seu focinho não entrava no vaso. A cegonha comia e comia. A raposa não pôde reclamar de nada e foi para casa com fome, pensando no que tinha acontecido. Por quê? Esse texto, ele é do gênero fábula e pertence ao tipo narrativo. A gente observa que alguém está contando uma história. Se alguém está contando a história, eu tenho aí um narrador, eu tenho alguém contando, eu tenho os personagens, eu tenho o lugar, eu tenho um tempo e tenho um enredo. O enredo é o princípio, o meio e o fim de uma história. Então aqui eu tenho um exemplo clássico, relembrando uma
fábula que pertence ao tipo narrativo. Ok? Vamos para o segundo texto. Esse aqui é um trecho de um conto. E a gente vai observar, ele se diferencia daquele primeiro, mas ele tem a mesma estrutura. Ele tem narrador, ele tem tempo, tem lugar, tem um enredo. O enredo é o início, o meio e o fim. Vamos ler? Eles eram um rei e uma rainha de um reino muito distante e encantado. Depois viveram felizes para sempre. Isso é o mais difícil de tudo. Viver feliz para sempre não é fácil. Não. Para falar a verdade, nem é muito divertido. Fica tudo tão igual a vida inteira que é até sem graça. E eles conseguiram essa felicidade para sempre porque tiveram alguma sorte e muita esperteza. A sorte é que eles e a filha tinham saúde e gostavam muito um do outro. A esperteza era que toda vez que aconteciam problemas e aborrecimentos, eles procuravam resolver, mas não achavam que eram infelizes. O rei costumava dizer nessas horas: estou preocupado, mas isso passa, ainda bem que sou feliz. E passava mesmo. Eles podiam ficar tristes, zangados, mas isso era só um jeito de estar um tempo, o jeito de ser feliz. Esse aqui, como eu falei, é um trecho de um conto. Tem alguém contando? Alguém está contando essa história? Alguém está contando. Então, essa pessoa que está contando é o narrador. Então, se eu tenho um narrador, esse texto, mesmo que eu não saiba o gênero dele, a que gênero pertence, eu sei que ele é narrativo. Alguém está contando. Tem personagem, tem tempo, tem lugar e tem uma coisa muito importante que é o enredo, ok? Eu trouxe ainda um terceiro texto. Esse aqui é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Eu trouxe apenas os dois primeiros parágrafos. O primeiro foi a fábula. O segundo, um trecho de um conto, e esse terceiro aqui é uma crônica. Os três textos, eles pertencem ao tipo narrativo. Então, o título é A Bola, e vamos ver. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam de presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Então, vamos observar outra vez que eu tenho um narrador, eu tenho personagens, eu tenho um tempo, tenho um lugar e tenho um enredo. Estão entendendo, né? O texto narrativo, ele precisa ter aqueles elementos que eu falei lá no início. São 5. O narrador é o quê? Aquele que conta. Eu tenho o enredo. O enredo é o andamento da história, o início, o meio e o fim. Eu tenho personagens, tenho tempo e tenho lugar. Coisa que a gente não encontra, por exemplo, numa reportagem, que já é outro gênero e pertence a outro tipo. Então, quando eu identifico os 5 elementos da narrativa, na hora eu sei que esse texto, aí eu repito, embora eu não saiba a que gênero pertence, eu vou saber que ele é do tipo narrativo, ok? Então eu tenho aqui o que eu já falei, os elementos da narrativa, que é o enredo. O enredo é o quê? É o início, o meio e o fim da história. É o andamento da história.
as personagens, o narrador, é o que conta, o contador, eu tenho o espaço, o lugar e tenho o tempo. Vou abrir um parênteses aqui e falar sobre, bem rapidamente, o narrador. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho um narrador que participa da história, que a gente chama de narrador personagem. Eu tenho um narrador observador, aquele que conta a história de um ponto de vista bem superficial, e tem um narrador onisciente, aquele que conhece até os sentimentos das personagens, ok? Então nós temos aí os 5 elementos da narrativa. Então eu espero vocês para a próxima aula. Espero que tenham gostado e não esqueçam, texto, narrativa. Ok, bye.